O Brasil passou 30 anos tentando achar soluções públicas para problemas privados. Precisamos agora achar soluções privadas para problemas públicos. Senhoras e senhores, neste momento, damos início ao almoço especial do 32º Fórum da Liberdade, que neste ano aborda o tema Brasil aberto para reformas. Então, neste momento, eu convido ao palco o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Muito obrigado a todos. Tanta tecnologia, a gente se resume a umas fichinhas de papel, né? Bom, gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer ao IEE. Tenho quase um vínculo familiar aqui com o IEE. Meu avô participou muitas vezes. Teve uma homenagem feita a ele mais recentemente. Queria agradecer a presidente do IEE, Giovanna Stefani, a qual estendo os agradecimentos a todos os empresários aqui presentes. Gostaria de agradecer ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a qual estendo os agradecimentos a todas as autoridades. E vou começar aqui com um pequeno desvio, e vou começar falando dos mitos do conhecimento popular, os mitos econômicos do conhecimento popular. O primeiro deles é o mito do Estado como motor da indústria. Segundo deles, mito do capitalismo selvagem. Terceiro, mito do modelo exportador comandado pelo Estado. Quarto, mito das riquezas naturais. Quem começou a achar estranho esse começo com o presidente do Banco Central, na verdade, esse foi o começo da palestra do professor Roberto Campos em 1988, aqui nesse mesmo lugar. Antes de ferir o tema que me foi proposto, a nova Constituição e a economia nacional, gostaria de sugerir para a agenda liberal 2 temas. A destruição dos mitos que enevoam o entendimento popular e a correção de definições, de deformações culturais que a viciam. Os mitos são o mito do Estado, motor da industrialização, o mito do capitalismo selvagem, o mito do modelo exportador, o mito das riquezas minerais. E ele dizia, sobre o mito do Estado como motor da indústria, na época defendia que a industrialização não tinha sido feita pelo governo, ao contrário do que muitos defendiam. Olhando hoje a base CNI ajustada com uma amostra deflacionária de 88 até 2007 e seguindo até o presente, notamos que saímos de 88, fomos até 125 e atualmente estamos em 90. Hoje foi capa de um grande jornal que a industrialização tem o menor percentual do PIB da história. E nesse período mais recente, tivemos o maior incentivo governamental da história a vários tipos de políticas industriais. Gastamos muito e mal. Promovemos campeões nacionais e fizemos uma péssima alocação de recursos. Vamos ao mito número 2, mito do capitalismo selvagem. E ele dizia, para ter capitalismo, precisamos 3 coisas: propriedade privada dos meios de produção, liberdade ao acesso a mercados e liberdade de preço. E aqui estamos com grandes planos de crédito direcionado, que já sabemos o resultado. O governo escolheu setores como beneficiados. Índice de abertura comercial voltou aos anos 90. E tivemos vários incentivos com determinação clara contra o mercado, como, por exemplo, os incentivos que tivemos nos produtos que tinham maior peso inflacionário para cair a inflação. Vamos ao mito número 3. O mito do modelo exportador impulsionado pelo governo. E ele dizia, vamos terminar exportando somente alguns poucos produtos agrícolas. O que fizemos, então? Outra vez, incentivamos campeões nacionais, mas não investimos em infraestrutura. Basta olhar a exportação como percentual do PIB e percebemos o efeito da nossa política. E o último, mito número 4, mito das riquezas minerais. E ele dizia, existe uma enorme confusão entre recurso e riqueza. Para transformar em recurso em riqueza, é preciso 3 coisas: capital,
tecnologia e acesso a mercados. Acreditava que a abertura era muito importante, que o investimento estrangeiro era fundamental. Bom, perdão por esse detour aqui, por esse desvio, e agora vou voltar ao Banco Central. Eu acho que é importante frisar a recuperação da credibilidade que o Banco Central teve ao longo dos últimos 2 anos. Vimos numa situação de inflação alta, crescimento baixo e expectativas desancoradas. Hoje temos a inflação na meta, uma ancoragem de expectativa bem alinhada e iniciamos um processo de recuperação gradual da economia e, a verdade, aquém do que todos nós esperávamos até agora. O canal de crédito apresenta algumas melhoras. O ganho de massa salarial, talvez um pouco pelo aumento de participação e um pouco pela inflação mais baixa, tem induzido o canal de crédito a melhoras. Conversando com os principais bancos do país, continuam com uma expectativa de crescimento de crédito em torno de 9%, 10%. Então, esse é um ponto de alento. Então, voltando ao que o Banco Central fez nos últimos anos, tínhamos uma agenda BC+, que foi uma agenda bastante exitosa. Foram 41 ações entre 2016, 17 e 18, 19 das quais completadas em 16 e 17 e 22 completadas em 2018. Basicamente, o trabalho do BC+, se concentrou em 2 frentes. Uma, que era meios de pagamento, que teve uma evolução enorme. Quando paramos e pensamos que em 2013 o Banco Central nem olhava e nem existia nenhum marco de cartão de crédito no país, então acho que avançamos enormemente nos últimos anos. E a segunda parte foi uma parte de combater o spread bancário, que eu acho que teve um sucesso relativo, mas que ainda tem muito para ser feito. Então, basicamente, o Banco Central trabalhou em 2 dimensões, meios de pagamento e spread bancário. O que nós queremos fazer é continuar com essas 2 dimensões e avançar em outras dimensões. Por que no Brasil, quem toma crédito é mais bem tratado do que quem dá crédito, quem é o poupador? Hoje a sociedade se preocupa que existe um enorme monopólio na ponta do credor, mas ninguém fala do monopólio na parte de opções de investimento. Ou seja, o poupador é quase que uma aberração. Nós não tratamos bem o poupador. Então, estou dando esse exemplo porque nós queremos incluir outras dimensões no plano BC+. Essas dimensões são o outro lado do balanço, o poupador, a pequena empresa, que hoje tem uma enorme dificuldade de acesso ao mercado de capitais, os estrangeiros e pessoas físicas, de uma forma geral. Então, a ideia é incluir novas dimensões no que foi feito no BC+. Essas novas dimensões eu divido em 4 dimensões. Essas novas inclusões eu divido em 4 dimensões. Inclusão, precificação, transparência e educação financeira. Para não ficar uma conversa muito no ar, eu vou adiantar um pouco quais são as principais frentes que vamos trabalhar nos próximos anos. Na parte de inclusão, primeiro, microcrédito. Eu acho que a experiência de microcrédito no país pode ser muito ampliada. Tenho olhado bastante experimentos de microcrédito em outros lugares do mundo. É uma categoria de crédito que gera emprego e gera educação financeira. Emprego mais educação financeira, poupança. Então, precisamos muito avançar nisso. Segunda, o cooperativismo, que aqui no Sul é uma prática que avançou bastante, mas ainda é 3% do crédito no Brasil, muito pouco. Então, acho que temos aí uma agenda grande de incentivar o cooperativismo. O terceiro é o mercado de capitais, que eu já me referi no passado, e são várias medidas para desburocratizar o mercado e ampliar o acesso às dimensões que eu mencionei anteriormente. E um tema também que temos estudado bastante, que é a simplificação cambial com o objetivo de ter uma moeda conversível na frente. Então, essas são as medidas na dimensão inclusão. Na dimensão precificação, temos algumas medidas já em curso. Pagamentos instantâneos. Queremos ter um sistema de pagamentos instantâneos 24 horas no Brasil. Open Banking, que vamos lançar o seminário essa semana, e também já vamos fazer um anúncio público de como será a estrutura de Open Banking no Brasil. A parte de garantias,
que mais recentemente teve um banco que anunciou que está partindo aí para o D2, e nós entendemos que essa competição está só começando, então temos muito para evoluir aí, e o Banco Central vai ajudar nesse processo de competição. E a segurança cibernética, que, para minha surpresa, é um tema pouco falado no Brasil. Pouco falado no Banco Central, pouco falado em vários lugares. Então, acho que aí temos muito para avançar. Na parte de transparência, uma das coisas que sempre me causou um pouco de curiosidade é que todos dizem que o Congresso tem um balanço muito engessado. Mas o banco também tem um balanço muito engessado. Hoje existem vários tipos de direcionamentos de crédito nos balanços do banco, e você tem basicamente dois balanços, um pedaço que é engessado, que tem um return on equity baixo, e um pedaço que é livre e tem um return on equity bastante alto. Então, de novo, é o Brasil fomentando o mercado da meia entrada. A meia entrada é muito boa, mas quem paga a entrada inteira paga mais caro. Então, eu acho que quero enfatizar que não é desmontar tudo o que é feito, é ser mais transparente. Nós não temos problemas com subsídios, nós temos problemas com subsídios que não são transparentes. Acho que temos o dever de mostrar à sociedade o efeito, a quantidade e o efeito de subsídios que empregamos nas diversas áreas. Então, nessa dimensão, temos um plano de crédito rural, que estamos avaliando, temos um plano da parte imobiliária também, de subsídios imobiliários e como fazer de uma forma mais eficiente. Além disso, nós vamos criar dentro do Banco Central uma área de relacionamento com investidores internacionais. Outro dia eu descobri que o Banco Central tinha uma área grande para falar com a agência de rating. Eu falei, pô, é ótimo falar com a agência de rating, mas se eu não tiver investimento, por que eu vou falar com rating? Então, temos que criar um canal grande com os investidores estrangeiros, isso vai ser feito. E também, por último, a parte de transparência na comunicação. E, por último, a última dimensão que mencionei é a educação financeira, não vou me alongar muito, mas temos aí um amplo programa junto às agentes de mercado e estamos tentando implementar uma forma de ter uma compensação a quem invista em educação financeira de uma forma, eu acho, usando mais tecnologia. E para seguir tudo isso, vamos criar parâmetros de mercado de capitalização, parâmetros da penetração dos programas, parâmetros de dispêndio em burocracia, parâmetros de grau de intermediação financeira, que hoje não existe um índice que as pessoas acompanhem no Brasil, um parâmetro de inclusão dos grupos demográficos, e vamos anunciar os parâmetros e comunicar com o mercado a evolução de todos os grupos de trabalho que temos, que são 14 grupos de trabalho. E, por último, falar um pouco sobre a autonomia do Banco Central. Eu acho que é um tema que está maduro. Também, aí, aproveitando a homenagem ao professor Roberto Campos, ele desenhou o Banco Central em 1964, com a ideia que ele fosse independente. A independência durou 4 semanas, então aí temos uma oportunidade de voltar. Eu acho que a sociedade hoje está bem mais madura, acho que o projeto está avançado, e acho que é um enorme ganho de credibilidade para o país. Hoje tivemos aí várias notícias do que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente teve a experiência dos Estados Unidos do Arthur Burns, que foi um presidente do Banco Central que sofreu com autonomia, que teve que ser menos independente na época do Nixon, deu um problema enorme, depois teve que subir os juros, só o Volcker conseguiu voltar com a credibilidade, pagaram um custo enorme. Acho que existem inúmeros exemplos em todas as partes de que isso é uma política que deva ser seguida, vai gerar credibilidade e que, para o mesmo patamar de condições monetárias, permite um juros estrutural mais baixo. Então, para concluir, basicamente o que queremos fazer é consolidar os ganhos em inflação e manter o sistema financeiro sólido, fazer um plano amplo de democratização dos mercados que mencionei, ter um BC, um Banco Central autônomo e transparente. E, por fim, queremos mais empreendedores e menos atravessadores. Termino aqui com uma frase de um economista chileno, que gosto muito, que é: o Brasil passou 30 anos tentando achar soluções públicas para problemas privados. Precisamos agora achar soluções privadas para problemas públicos. Obrigado. Bom, passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Essa sessão será conduzida pela presidente do IEE, Giovanna Stefani. Hoje, qual é o principal papel do Banco Central no processo de reestímulo da economia financeira e como o cenário global atual pode influenciar nesse processo?
O primeiro papel central do Banco Central para estimular a economia é sempre manter a inflação sob controle. Não existe nada mais desestimulante para a economia do que uma inflação descoordenada, como já tivemos no passado. Além disso, eu acho que o Banco Central, nessa nova dimensão, uma vez que a inflação está sob controle e as expectativas estão ancoradas e o sistema financeiro é bastante sólido, eu acho que, além disso, podemos introduzir uma dimensão de democratização de mercados, onde nós conseguimos baixar o custo de crédito, trazer mais pessoas para o mundo financeiro e gerar um crescimento através da indústria financeira. Nós ainda temos um mercado muito tímido de capitais, como o senhor muito bem mencionou. E sabemos também que o mercado de capital tem uma correlação muito forte com o PIB do setor financeiro e produtivo. De que forma o senhor entende que a gente consegue fomentar o mercado de capitais no Brasil nesse momento? Exatamente, como mencionei, tem alguns estudos, tem vários, tem um da Accenture, tem acho que um da McKinsey, tem vários. Mas, basicamente, os estudos mostram que existe uma correlação direta entre o crescimento de mercado de capitais e o PIB, da ordem de mais ou menos para cada 10% de aumento no mercado de capitais privado, você tem 0,3%, 0,4% do PIB, dependendo de como o estudo é feito. Então, acho que a forma como nós podemos contribuir é facilitar a saída do governo, substituir pelo mercado privado e criar instrumentos para que a competição exista, com novos instrumentos e novas formas de financiamento. E isso inclui o pequeno, o grande, o estrangeiro e o local. Queremos tratar o capital estrangeiro igual ao local, o pequeno igual ao grande, e queremos fomentar a competição em todas as dimensões. A última pergunta, em meio a todas as suas experiências no mercado, à frente de bancos privados, quais as principais mudanças que precisam ser tomadas em termos de modernização do sistema financeiro nacional, que o senhor abordou na sua exposição inicial, mas se o senhor puder explanar um pouco mais a respeito delas, e qual seria a ordem prioritária dessas medidas? Eu acho que o principal movimento que tem que ser feito, já está sendo feito, é a inovação tecnológica em mercados financeiros, é a digitalização. Quem aqui participa do mundo financeiro sabe que uma boleta manual custa R$ 2,40. Uma boleta eletrônica custa 6 centavos. Então, já está em curso um grande movimento de digitalização e de inovação tecnológica em mercados. Além disso, eu acho que os bancos, que são grandes detentores de dados, têm que aprender a usar os dados melhores para extrair custo, de tal forma a baratear o serviço final para os clientes. Quando você começa a organizar melhor os dados que tem e tirar dinheiro disso, é uma oportunidade para baixar o custo na ponta. E o que o Banco Central tem que fazer é abrir esse canal e monitorar para que isso seja feito. Roberto, muito obrigada pela tua exposição inicial, por esse momento de perguntas. E peço, então, que tu deixe uma exposição final, uma mensagem final para os aqui presentes nesse almoço. Queria agradecer a todos. Como mencionei no fim, acho que agora precisamos buscar soluções privadas para problemas públicos. Então, só me resta dizer que a solução está na mão de vocês. Obrigado.